Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos, uma epístola, uma carta muito forte, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Meus queridos, graça e a paz do eterno Cristo Jesus. Feliz mesmo por você estar aqui desejando conhecer mais do Senhor Jesus. O que eu vou me comprometer aqui é falar tudo aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Aqui não tem partido, aqui não tem nada que vai segurar a minha boca. Aquilo que eu ler, isso eu falarei. E que você do outro lado possa ouvir essa palavra. Que não é somente palavras, gente. É espírito e vida. Ou seja, é o próprio Jesus Cristo. Tem gente que diz, eu já aceitei a Jesus. Sim, mas quando as Escrituras eu começar a anunciar ela, você não pode trancar seu coração. Lembra que pode ter alguma palavra aqui que pode entristecer o seu coração, mas não para te destruir, não para te fazer sofrer, mas quem sabe é uma tristeza, a Bíblia diz, que conduz uma alegria. Jesus, ele exorta aqueles que ele amam. Então abra o seu coração. Abra mesmo, diz o Senhor Jesus, eu estou pronto para ouvir a epístola de Paulo aos Romanos, mas tem muita coisa também que é para nós, para a igreja que estamos nessa nova aliança em Cristo Jesus. Eu confesso que a epístola de Paulo aos Romanos aqui é muito forte e que o Senhor Jesus possa nos abençoar. Vamos começar orando essa epístola maravilhosa. Daqui a pouco eu já vou começar a ler ela e vamos se alimentar de Jesus. Vamos orar e pedir graça ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. Obrigado por essa oportunidade. Estarei, Senhor, lendo aqui essa carta maravilhosa que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para escrever. Que o Senhor possa escrever na nossa consciência, possa escrever na nossa mente e coração e em nossas atitudes. Esteja conosco, Espírito de Deus, e nos conduza para a honra e a sua glória. Amém, meu irmão, minha irmã? Então pegue aí as Escrituras, já esteja nas mãos, abra aí, pegue a Bíblia, abra Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola maravilhosa, viu, gente? E vamos começar aqui uma jornada maravilhosa. Vamos lendo sem ansiedade, sem medo, mas na paz e na tranquilidade do Senhor Jesus. Vamos lá? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Começa assim, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder
segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então começa logo aqui, gente, que quem está escrevendo essa carta? O apóstolo Paulo. E ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo, assim como também nós somos servo do Senhor Jesus. E ele está dizendo, chamado para ser apóstolo. Então a primeira coisa que eu venho aqui no seu coração é essa palavra. O Senhor Deus, Ele te chamou, Ele está te capacitando e Ele tem um objetivo na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus Cristo não te chamou somente, você vai na igreja, volta. Aí vai passar anos e anos só nisso. Não, você precisa saber o que o Senhor Jesus quer na sua vida. Ele quer fazer você um evangelista, um missionário. Ele quer fazer você para pregar para as crianças, como aqui no meu caso. Ele quer fazer você um bispo da igreja dele. O Senhor Deus, Ele tem esse desejo. Tem muita gente que pensa assim, todo mundo vai ser um líder, todo mundo vai ser um pastor, um bispo. Mas Deus, Ele tem algo no coração dele reservado para você. E você precisa saber. O apóstolo Paulo vai dizer também em outras cartas, procurai saber o motivo da vocação a qual vocês foram chamados. E quando vocês descobrirem, fique focado, se dedique. Então o apóstolo Paulo aqui, ele foi chamado para ser apóstolo. Também nas Sagradas Escrituras dizem também que o Senhor Jesus, ele é chamado de apóstolo também, porque significa o enviado. Jesus foi o enviado de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós conhecemos a história dele, ele era Saulo de Társio, perseguia a igreja de Cristo, mas um dia o Senhor apareceu para ele e disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse, quem é que fala comigo? É Jesus Cristo. Ora, Saulo. E depois de Saulo, Deus constituiu ele aí como Paulo, o apóstolo dos gentios. Aí ele diz, eu sou separado para o evangelho de Deus. Outra coisa boa aqui pra gente. Nós vamos saber, nesse estudo agora, o que é o evangelho de Deus. Missionário, por que tu fala assim? Porque tem muita gente que é para falar do evangelho de Deus, ele fica falando muito de Moisés. Moisés era pequeno, aí foi descendo no rio, ali num barquinho, e aí a filha de Faraó o encontrou, aí Moisés, aí fica contando a história de Moisés, aí termina a pregação dele de 1h30, só falando de Moisés, falando de Abraão, Isaac, Jacó. E o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele nos chamou, ele chamou aqui o apóstolo Paulo para falar, para testemunhar do evangelho de Deus, a qual nós vamos saber agora o que é esse evangelho de Deus. O que é o evangelho de Deus? Será que o evangelho de Deus é música gospel? O que você acha? O que é o evangelho de Deus? Então ele diz aqui no versículo 2, o qual, esse evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então esse evangelho de Deus não caiu de paraquedas. Esse evangelho de Deus, desde o início, desde o princípio, aqui os profetas já anunciavam esse evangelho de Deus.
Ah, então é uma coisa nova. É uma revelação nova. Mas esse evangelho de Deus vem, um tempo bem no início, né? No início, quando Adão e Eva, que significa humanidade, pecaram, e Deus já prometeu ali esse evangelho de Deus. Noé falou desse evangelho, Moisés, Abraão, os profetas. Então é algo que vem desde a antiguidade, o qual foi por Deus outrora, antigamente, prometido por intermédio dos seus profetas, aonde? Nas Sagradas Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os livros históricos fala de Jesus, Isaías fala desse evangelho de Deus. Então nós estamos querendo saber aqui o que é esse evangelho de Deus. É muito importante, viu, gente? Você pode dizer, missionário, tu levou esse estudo todo para falar do evangelho de Deus? Para a gente nunca mais deixarmos de anunciar o evangelho de Deus. Porque na Bíblia fala de tudo, viu? Fala a história de Sansão, de Ruth, fala a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias. Mas nós estamos querendo saber o que é esse evangelho de Deus, para a gente focar, para a gente não perder tempo. Então esse evangelho de Deus foi outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Com respeito, já vai dar a primeira pista aí, com respeito ao seu filho. Olha aí, ligou o evangelho de Deus ao nome filho. Olha aí, o qual segundo a carne. Então esse filho, esse evangelho de Deus, olha as coisas aparecendo. Ele veio como um ser humano em carne. Ele veio 100% carne, 100% homem e 100% divino. Tem gente que só quer ficar nesse 100% homem, carne, filho de Davi, filho de Maria, filho de José, profeta. Mas aqui ele é muito mais, viu? Esse evangelho de Deus, botou filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Segundo a carne, segundo a linhagem humana, terrena. Veio da linhagem de Davi. E foi designado Filho de Deus. Então junta aí evangelho de Deus, junta aí filho e junta agora Filho de Deus. Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Olha, evangelho de Deus, filho, veio segundo a carne, da linhagem de Davi, filho de Deus. Missionário aqui diz segundo a carne, sim, mas bem aqui também diz, segundo o Espírito. Então ele, evangelho de Deus. Qual é o nome desse evangelho de Deus? Daqui a pouco eu vou falar. Evangelho de Deus, o Filho, veio segundo a carne. Ah, mas veio só na carne? Não. Veio também segundo o Espírito de santidade. Então veio tanto como homem, como carne, como também Espírito de santidade. Porque ele provou pela ressurreição dos mortos, a saber, agora vai dizer, gente, quem é o evangelho de Deus? Quem é missionário? Aqui diz, na maior simplicidade, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para a gente nunca mais esquecer, missionário de Cristo, homem que prega a palavra, que prega o evangelho. Quando você for sair da sua casa, quando você for para um lugar e falar assim, eu vou falar do evangelho de Deus,
você precisa falar de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, que veio em carne da descendência de Davi, 100% homem, mas também veio 100% Deus, Espírito, que o nome dele também é Emanuel. Missionário, o que significa Emanuel? Deus conosco. Já é uma maravilha, gente. Esse estudo aqui já valeu a pena. Já estamos sabendo o que é o Evangelho de Deus. Tem gente, professores que entra dentro de uma salinha com um monte de crianças e vai dizer, olha, eu vou falar aqui do Evangelho de Deus. Aí começa, havia um homem chamado José e conta as histórias. Sim, gente, pode até contar essas histórias, pode até falar dos profetas, mas é necessário chegar no Evangelho de Deus em Jesus Cristo. Se concluir a mensagem sem falar de Jesus Cristo, você não falou do Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer em outras cartas que ele escreve que esse Evangelho de Deus estava escondido, estava oculto dentre as gerações passadas. Era um mistério, mas ele vai dizer que esse mistério foi revelado. O Evangelho de Deus é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio em carne, mas também veio em espírito. Ah, Jesus maravilhoso. Esse estudo já está valendo a pena, viu, gente? Jesus Cristo. Então os profetas não falaram coisa por coisa. A Bíblia tem um só objetivo. Qual é, missionário? Apresentar-nos Jesus Cristo, a qual nos dá o Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos santifica, nos capacita para a gente vencer a morte, para a gente vencer o inferno, para a gente vencer os desejos nosso carnal, para a gente vencer o pecado, o engano, o sofisma, a mentira. O Espírito de Deus nos fortalece. Para quê? Para a gente parecermos, buscar sempre parecer como esse Jesus Cristo. As Escrituras dizem, sejais imitador de Jesus Cristo, como um filho amado. Procurar, gente, a cada dia se conformar. Missionário, o que é se conformar? É você ter a natureza dele. É você ser misericordioso. É você ser bondoso. É você ter a natureza de Cristo. Jesus não é agitado. Jesus não vai em lugares fazer confusão, baderna. Jesus, ele diz, segui a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. E se eu estou falando do Evangelho de Deus com liberdade, se eu estou falando de Cristo com amor e as pessoas vêm fazer confusão, são eles, não sou eu. Deus é um Deus de paz, mas é necessário a gente anunciar esse Evangelho de Deus. Um dia eu estava dentro de um metrô aqui em Teresina, cheio de gente, e eu preguei. Quando terminou a mensagem, um homem me chamou e disse, querendo fazer confusão, o espírito de confusão, né? Ele disse, o quê? Tu estava falando ali, tu falou, o que são os evangelhos? Me fez essa pergunta, né? Eu disse, os evangelhos são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os evangelhos, eles falam do evangelho, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí ele ficou querendo fazer confusão e disse para ele, Deus é um Deus de paz, limpo, puro e verdadeiro. É os homens, gente, que luta contra o próprio Deus, que não quer aceitar
as palavras ditas aqui na maior pureza, na maior simplicidade. Então esse Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber a graça. Então é Jesus que dá. João Batista disse: eu batizo-vos com água, mas ele é quem dá o Espírito Santo. É por intermédio de que viemos a receber a graça e o apostolado, por amor de seu nome, para a obediência por fé. E outro ponto que eu quero abordar aqui é essa palavra aqui, ó, obediência por fé. Missionária, por que fala isso? Obediência por fé. E teve algum regime, algo que não era pela fé? Sim. E o que era? A velha aliança de Moisés, que foi feita com o povo de Israel. E como é que era ali? Ali era tipo, tá aqui a lei, obedeça. Se obedecer, come o melhor da terra. E se desobedecer, será devorado a espada, será levado cativo, Nabucodonosor vai te levar. E é isso aí. Agora, nesse novo regime, nessa nova aliança, ele nos convida a uma obediência por fé. Como é que é isso? É você recebe essa fé. De graça, pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então você recebe esse dom, você recebe essa fé, e o seu objetivo agora é parecer com Cristo Jesus. É por isso que você vai ser chamado de cristão, porque você parece com Jesus, você tem um perfume de Jesus, você tem a paz de Cristo, você tem a fé, a força. Aí você vai ser conduzido por esse Espírito de Deus. Quando eu vou falar do Evangelho de Deus, nas cidades, dentro dos metrô, dentro de ônibus, eu vou, gente, por essa fé, com aquele amor. Não tem ninguém que me manda, ninguém não me obriga a nada, eu vou voluntariamente. E o povo gosta, o povo recebe, porque o povo vê que eu estou fazendo ali de todo o coração. Um dia um líder chegou para mim e disse: eu não sei como você consegue, missionário. Eu sou pago pela igreja, eu sou salariado pela igreja para fazer aquilo que tu faz. E mesmo assim eu fico um pouco desanimado para fazer. E vendo você fazendo, eu fico assim constrangido. Então, irmão, receba aí essa fé do Senhor Jesus. Receba essa força de Cristo, o Espírito de santidade. E você, nessa nova aliança, vai ser guiado por Ele, ó, por obediência, por fé. Não é? Tem gente que diz assim: ei, tá obedecendo? Tu tem que obedecer. Sim, aqui essa obediência, olha, ó, há uma obediência. Obediência ao quê? Aos ensinamentos do Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo. Entendeu? E essa força vem do Senhor. Quando o Senhor Jesus diz: feliz, bem-aventurados, aquele que tem a glória, são as pessoas, os misericordiosos. E às vezes você olha ali para uma pessoa cometendo ali um crime e você diz: meu Deus, o Senhor disse que é para mim amar essa pessoa e orar por aqueles que me perseguem, mas eu não consigo. Mas o Espírito de Deus, ele te fortalece, você vai conseguir. Foi para isso que Jesus veio, para você vencer isso aí. Você vai ser sim misericordioso. Ah, missionário, eu não consigo. Quando eu vejo uma pessoa cometendo crime, fazendo um erro, eu quero também tirar a vida dele. Mas Jesus vai te ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Vai te ensinar a você ser misericordioso. Amado, enquanto eu estou pregando aqui, eu tenho testemunhas. E o principal também, Jesus Cristo é minha testemunha.
Não é que eu apoio essas coisas, mas um dia eu estava fazendo uma caminhada com um amigo meu, ia passando um rapaz numa moto, mais de 100, correndo, e atrás dele 2 policiais. Pega, 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 pega. Ele passou ali por uma lombada, por um quebra-mola, com tudo, e meu coração ficou na boca, gente. Quando eu vi aquele homem ali, aqueles 2 policiais ali, eu parei, olhei, e para a glória de Deus, Jesus é minha testemunha, eu fiquei com dó, eu fiquei com pena. Meus amados, se aquele homem cair daquela moto, tanto ele como aqueles 2 policiais também, os policiais nem se fala, são guerreiros, viu? E estão lá em Romanos, capítulo 13. Tem que cumprir, né? Eles têm um chamado ali, Romanos, capítulo 13, pode ler aí. As autoridades foi por Deus estabelecida, eles estão ali trabalhando, cuidando ali da sociedade. Mas meu Deus, se aquele homem ali cai daquela moto, estava sem capacete. Irmão, eu disse pro meu amigo, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse homem. Ele perde a vida hoje, ou ele perde o braço, alguma coisa, porque misericórdia. Então as pessoas são assim, gente. Se coloca assim, quer perder a sua vida por qualquer coisa. E veio ali no meu coração a misericórdia, pena do miserável que está em cima daquela moto. Fiquei com pena daquele miserável. Misericórdia significa isso. Aí você diz, mas eu não consigo. Então o Espírito de Cristo, ele veio para isso, para te dar essa força. Tem gente que diz, eu pensava que era para babar, para sair correndo, para ficar falando em línguas, para fazer tantas essas coisas aí. Amado, o Espírito de Deus veio para nos conformar, para a gente ser parecido com o Senhor Jesus. E não é tarefa fácil, viu? Essa capacitação, poder executivo, legislativo ou judiciário, não te dá, não pode te dar. É só o Espírito do Deus eterno que ele enviou para a sua igreja. Então a igreja, com esse Espírito de Deus, com essa obediência por fé em Cristo Jesus, a gente vence e a gente cumpre sim aquilo que Jesus deixou para a gente. É possível amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É possível a gente não trocar o mal por mal. Não é dente por dente, não é olho por olho, não é orelha por orelha, não. A gente vence esse mal com o bem, em nome de Jesus Cristo. Versículo 6. De cujo número sois também vocês, chamado para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Graça e vós outros, e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? É o bastante nessa mensagem para a gente. O Senhor Jesus já falou com a gente nesse primeiro estudo. Então hoje o que nós aprendemos aqui? Que nunca mais nessa vida iremos pegar a Bíblia e ficar lendo qualquer coisa e acabou, não. Nosso objetivo nas Sagradas Escrituras é falar o que os profetas vieram anunciando desde o início, que é o Evangelho de Deus. Quem é o Evangelho de Deus? Jesus Cristo, que veio 100% carne, mas também como homem, e veio 100% Deus. Então vamos anunciar o Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo, a qual nos dá uma fé, uma capacitação para a gente obedecer Ele. Não com medo dos gafanhotos, não por ameaça, se você não der, tu tá roubando a Deus, e se tu roubar, tu é um ladrão e tu vai pro inferno. Não, o caminho não é isso aí, viu, gente? Ameaças. Não é isso aí.
eu estou levando o povo a Jesus Cristo, é sobre a gratidão. Estava até recentemente falando aí do Faustão, que recebeu um novo coração e ele chorando, agradecendo, obrigado, obrigado, obrigado. Então, nós precisamos ouvir tudo aquilo que o Evangelho de Deus, que o Senhor Jesus fez por nós, faz e vai fazer, e Ele é nosso Pai, Ele é maravilhoso, e a gente coopera por amor a Ele. A gente prega o Evangelho por amor a Ele. Não é por ameaça, medo, porque isso é uma forma de manipular as pessoas, através do medo. Se você não der, você vai estar roubando. E se você roubar, a pessoa fica com medo, constrangido. E dá mais, infelizmente, por causa que o homem está corrompido, por causa que o homem precisa ser trabalhado, muitos dão mais através do medo dos gafanhotos do que por obediência à fé. Mas tem aqueles, viu, que servem o Senhor Jesus Cristo, eles não têm medo de inferno, eles não têm medo de nada. Eles servem o Senhor Jesus por amor, porque Ele é digno, Ele é maravilhoso. Então existe sim aqueles. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse estudo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E o Senhor continua conosco, trazendo cada vez mais o seu Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus. Muito obrigado. Abraço, meu irmão, e continue nesse estudo. Vamos prosseguir. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme.